Olá, família! Sejam todos bem-vindos a mais um dia de estudo das Escrituras. Gratidão a todos vocês que acompanham diariamente aqui, não somente que acompanham, mas também compartilha, né? Com muitas pessoas, tem muitas pessoas que compartilham em grupos de WhatsApp para as pessoas que ministra, como a Maria do Socorro, sempre compartilha com as pessoas que ela ministra na ala, né? Tem a irmã Zéza Vieira aqui, que ela escreveu no comentário também. Ela acompanha todo dia aqui, ela é grata pela mensagem e também compartilha com outras pessoas. Ela escreveu aqui o nome das pessoas, então eu mando um forte abraço para Zéza Vieira, todos que acompanham e as que recebem também essa mensagem aqui, tá bom? Então ela mandou aqui, né, o nome das pessoas para quem ela envia a mensagem aqui. Ela falou que é a irmã Marta, a irmã Solange, a irmã Alba, a Martinha, a Kátia, a Valéria, professor do seminário, e no grupo da Sociedade de Socorro também ela manda da ala dela, e as meninas, né, que ela ministra também, né, e ela termina aqui a mensagem dizendo até amanhã. Então um forte abraço para Zéza Vieira, para todas essas mulheres que recebem aqui, os grupos que recebem essa mensagem. Gratidão por vocês compartilharem. Hoje a gente vai estar estudando aqui Jacó, né, ainda assim no capítulo 2, iniciando aqui, a gente tinha ido até o versículo 19, o versículo 20 e o versículo 21, Jacó aqui ele continua falando sobre o orgulho, tá bom? E aqui ele fala, né, que para Deus, né, tanto uma criatura como a outra é preciosa, todos são preciosos perante Deus. Ele fala isso porque na mensagem de ontem falou sobre classes sociais, né, divisão. Eles estavam se dividindo por conta de... porque um tinha mais ouro, prata, né, por causa das vestes caras que uns estavam vestindo. Então, eles começaram a se dividir em classe. E para Deus não tem isso. Todos nós somos igual. Toda alma é preciosa, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso estudo, então, no versículo 22. Apesar de o orgulho que ele tem falado aqui, o colocar o coração na riqueza, é um crime grave, né, perante Deus, porque a gente está esquecendo a Deus e buscando só as coisas do mundo. Jacó ainda fala, olha, se fosse só disso que eu tivesse que falar com vocês, eu estaria feliz. Né? Olha só, era uma coisa ruim, ele fala, olha, se fosse só isso, eu ainda estaria feliz. Olha o que ele observa aqui, ó, versículo 22 e o versículo 23. Eu vou lendo aqui, ó. E agora cesso de falar sobre esse orgulho. E se não tivesse que vos falar sobre um crime ainda maior, meu coração regozijar-se-ia imensamente por vós. Ele fala, então eu ficaria muito feliz, né, se fosse só esse o problema. Já é um grande problema, né, a questão do orgulho aqui, colocar o coração no dinheiro. Mas ele falou, se fosse só esse, eu estaria feliz. Eu tenho que falar de algo pior ainda que vocês estavam fazendo. O que é pior do que colocar o coração no dinheiro ali, né? No teu orgulho? Ele diz aqui, ó. Mas a palavra de Deus me oprime por causa de seus crimes maiores. Pois eis que assim diz o Senhor, este povo começa a tornar-se iníquo, eis que eles não entendem as Escrituras, pois procuram desculpar-se e cometer libertinagem por causa das coisas que foram escritas com referência a Davi e seu filho Salomão. Então a primeira coisa que ele fala que eles não entendem as Escrituras. Eles lêem, mas não entendem. Eles fazem uma interpretação errada do texto. E aqui ele fala que o crime maior deles cometendo esse tipo de iniquidade, porque ao ler a história de Davi e Salomão, agora eles estão procurando justificativa dentro das Escrituras para cometer libertinagens, para cometer pecado, né, para ter várias mulheres, tá bom? Então Jacó ele vai explicar um pouco aqui sobre essa questão. Eu gosto da maneira que Jacó ele aborda o texto, né, porque ele é bem claro, né? Então ele está falando, vocês estão querendo justificar os pecados de vocês, tá bom? Ou seja, procurando... Eu não posso ficar procurando justificativa por os meus pecados. Aqui ele está falando sobre a quebra da lei da castidade, mas às vezes a gente quer se justificar por vários pecados, né? Aí eu bati naquela pessoa porque ela me deixou nervosa. Ou seja, a culpa é da pessoa, né? Ah, porque ela me tirou do sério. Ah, porque eu estava nervoso. Coloca a culpa no nervosismo em vez de assumir a responsabilidade de mudar e não fazer isso mais. Tá bom? Então, às vezes a gente coloca desculpas. E aqui é bem mais grave, né? Que eles estão procurando isso dentro das Escrituras aqui, tá bom?
Continuando aqui, o versículo 24 em diante. Eis que Davi e Salomão realmente tiveram muitas esposas e concubinas, o que foi abominável diante de mim, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor: tirei este povo da terra de Jerusalém, pelo poder de meu braço, a fim de suscitar para mim um ramo justo do fruto dos lombos de José. Portanto, eu, o Senhor Deus, não permitirei que este povo proceda como os antigos. Bom, então aqui na Escritura fala que os antigos realmente procederam dessa maneira. Aliás, Davi e Salomão receberam muitas esposas por meio do profeta Natã. Porém, não foi todas que eles receberam, né? Algumas Davi mesmo obteve para si, né? E Salomão também adquiriu umas que não foi pelo mandado do Senhor. Então, nisso, eles não estavam justificados. E por isso, aqui na Escritura, fala que isso foi realmente abominável, né, perante o Senhor. Então, o que o Senhor não ordenou, e eles fizeram, isso foi abominável perante Deus ali. Então, aqui ele começa a falar que o povo que ele tirou lá de Jerusalém, ou seja, a família de Leí, a família de Ismael, e trouxe para cá, eles não iriam fazer as mesmas coisas que os antigos fizeram, tá bom? Esse tipo de ter várias esposas aqui. Então, o versículo 27, ele fala assim: portanto, meus irmãos, ouve e atentai para a palavra do Senhor. Pois aqui, quando ele fala ouve e atentai para a palavra do Senhor, ele está falando, olha, isso aqui que eu estou falando para vocês, em relação à castidade, em relação a ter várias mulheres, várias esposas, eu não é minha opinião, tá bom? Não é um conselho que eu estou dando para vocês, é a palavra do Senhor. Então ele deixa bem claro aqui, né? Ele usa o manto profético dele para dizer que é a palavra do Senhor. E ele diz: pois nenhum homem dentre vós terá mais de uma esposa, e não terá concubina alguma, né? Não, que era as servas, né? Das esposas ali, viravam concubina, né? Que eram servas delas ali, os maridos também as possuíam. Então o Senhor proibiu isso entre os nefitas e lamanitas, porque esse mandamento, conforme Jacó vai falar aqui, já havia sido dado a Leí. Então eles estavam cientes desse mandamento. Mas agora, nessa época aqui, eles estavam tentando arrumar uma desculpa para cometer essa iniquidade, esse pecado aqui, tá bom? Então, aqui, vamos lá para o versículo 28. Porque eu, Senhor Deus, deleito-me na castidade das mulheres, e as libertinagens são para mim abominações. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a gente vê que o Senhor dá ênfase à castidade da mulher. Para o Senhor, tanto é importante a castidade das mulheres como a castidade dos homens. Mas desde o capítulo 1, a gente vê que os homens estão com iniquidades, estão violentando essas mulheres dessa maneira. Então, na verdade, os homens aqui, eles são agressores da lei. E as mulheres estavam sendo vítimas, né, da lei ali, tá bom? Da lei não, né, que não era uma lei. Vítima dos homens que estavam procurando arrumar desculpa para ter mais de uma esposa aqui. Aqui então, versículo 29, portanto, este povo guardará os meus mandamentos, diz o Senhor dos Exércitos, ou a terra será amaldiçoada por causa deles. Aqui a gente consegue ver no Velho Testamento que realmente existiu grandes profetas que tiveram mais, né, de uma esposa, né? Temos o caso de Abraão, que recebeu Agar também. Temos o caso depois teve Isaac, depois veio Jacó, que se casou ali com duas irmãs, que era Raquel e Lia, e teve duas servas, que é isso que significa concubina, né? Ele teve duas servas ali, que era das esposas dele, que as próprias esposas haviam dado ali para ele, para que pudesse suscitar mais posteridade, né? E daí que vem os 12 filhos, né, de Israel, as 12 tribos de Israel, tá bom? Então, na antiguidade realmente existiu, mas isso é uma exceção a uma regra. Via de regra, o Senhor criou Adão e Eva, homem e mulher, para se casar, um casal só, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, essa regra, essa lei que o Senhor coloca aqui. Versículo 30 em diante ele diz:
Porque se eu quiser suscitar posteridade para mim, diz o Senhor dos Exércitos, ordenarei isso a meu povo. Em outra circunstância, o povo dará ouvido a essas coisas. Ou seja, se o Senhor quiser suscitar mais descendência para ele, ele pode ordenar esse tipo de casamento, tá bom? Mas nós não podemos fazer da exceção, que é que ele coloca aqui, isso aqui foi uma exceção, fazer como uma regra, né? Sempre está fazendo aqui. Então aqui, na verdade, ele proíbe, ele fala, exceto se Deus mandar, vocês vão ter isso como mandamento. Uma única esposa aqui. Versículo 31, porque eis que eu, o Senhor, vi a dor e ouvi os lamentos das filhas de meu povo, da terra de Jerusalém. Sim, em todas as terras do meu povo, por causa da iniquidade e abominação dos seus maridos. Então a gente viu que aqui ele fala, né, do lamento das mulheres por conta dos homens terem praticado esse tipo de abominação aqui. Vamos lá, ao mesmo tempo que ele está repreendendo aqui os homens, né, repreendendo eles, corrigindo o caminho, ao mesmo tempo ele começa também a confortar as vítimas, né, ou seja, os coração puros. Os corações puros aqui são as esposas e os filhos, né, que acabaram sofrendo por causa que eles começaram a praticar esse tipo de ato aqui. O versículo 32 então diz: e não permitirei, diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, ele não vai permitir esse tipo de coisa. Ele vai proteger as mulheres, os coração puros, as mulheres e as crianças aqui, ó. Não permitirei, diz o Senhor dos Exércitos, que os lamentos das minhas belas filhas deste povo, que tirei da terra de Jerusalém, suba a mim contra os homens de meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. Então a culpa, né, não é das mulheres ou das crianças, né? Não devem interpretar como, eu estou em pecado, por isso aconteceu isso comigo. Não. Aqui ele deixa bem claro que ele está repreendendo os homens e consolando as mulheres e crianças aqui que são vítimas. Ele continua: porque não levarão em cativeiro as filhas de meu povo, por causa de sua ternura, sem que eu visite com uma terrível maldição, até mesmo a destruição, porque se eles não cometerão libertinagem como os antigos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele proíbe, né, que isso não deveria acontecer, assim como aconteceu no passado. E agora eis que, meus irmãos, sabeis que estes mandamentos foram dados a nosso pai Leí, portanto já conheceis e caíste em grande condenação, porque haveis feito essas coisas que não deveis ter feito. Então, apesar do profeta, né, Leí ter ensinado essas coisas, eles procuraram justificativas dentro das escrituras para começar a praticar isso. E aqui o profeta Jacó deixa bem claro, condena esse tipo de ação. Aqui a gente vai ver, né, uma comparação, já que a lei foi dada a Leí, então tanto os nefitas como os lamanitas conheciam o mandamento. E aqui então, no versículo 35, que é o último versículo aqui, né, desse capítulo, ele fala então faz uma comparação entre os nefitas e os lamanitas, tá bom? Então ele fala que os nefitas eles estão cometendo esse tipo de pecado que os lamanitas não estão. E eles, por conta do orgulho, o que Jacó já havia pregado antes, eles se achavam melhor do que outras pessoas, melhor do que os lamanitas e assim por diante. E aqui a gente vê o contrário, que o Senhor, que os lamanitas estavam guardando esse mandamento, mas que os nefitas não estavam. Então vamos lá na comparação aqui que ele fala, versículo 35. Eis que haveis praticado maiores iniquidades do que os lamanitas, nossos irmãos. Haveis quebrantado o coração de vossas ternas esposas e perdido a confiança de vossos filhos, né? Bem, bem triste isso, né? Os pais perderem a confiança dos seus filhos ali. E por causa de vossos maus exemplos diante deles, os soluços do coração deles sobem a Deus contra vós. E por causa da severidade da palavra de Deus, que desce contra vós, muitos coração perecerão e transpassados por profundas feridas, né? Então aqui
a gente vê que Jacó não está brincando, né? Ele tinha falado sobre o orgulho, sobre colocar o coração na riqueza, mas ele fala, olha, o assunto que eu vou falar agora é pior do que o pecado que vocês estavam cometendo. E agora ele cita os lamanitas, ele fala que os lamanitas eles estão mais em santidade do que os nefitas em relação a esse mandamento aqui, porque eles se lembram, né, do mandamento que foi dado a lei ali, eles guardavam isso, tá bom? Em certa parte aqui ele vai até elogiar, né, os lamanitas aqui, tá bom? Mas vamos finalizar a leitura aqui, vou entrar um pouquinho dentro do Jacó capítulo 3, somente o versículo 1 e o versículo 2, tá bom? Para a gente fechar o assunto aqui, né, pelo menos por hoje, né, qual que é a solução, né? Porque já aconteceu todas essas coisas e qual era a solução para esses coração feridos, corações puros ali das crianças e das mulheres, tá bom? Então ele diz aqui o versículo Jacó capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2, diz assim: Mas eis que eu, Jacó, desejo falar-vos, que sois aos que sois puros de coração. Os puros de coração aqui então são as mulheres e as crianças, tá bom? Continuai com Deus, com a mente firme, e orai a Ele com grande fé. E Ele consolar-vos-á as aflições, e defenderá a vossa causa, e enviará justiça sobre os que procuraram a vossa destruição. Versículo 2: E todos vós que sois puros de coração, levantai a cabeça, e recebei a agradável palavra de Deus, e banquetear-vos com seu amor, porque podereis fazê-lo para sempre, se vossa mente for firme. Então, entre o versículo 1 e 2 aqui, falando dos corações inocentes, né? Ou seja, das mulheres e crianças ali, que eram vítimas, né? Da iniquidade de outras pessoas, dos homens ali que usavam o arbítrio deles de maneira errada. Então, ele fala de como as pessoas, essas vítimas, né, esses corações poderiam se tranquilizar, ser confortados. Ele fala que eles deveriam ter uma mente firme, orar com fé, né, orar com grande fé. Oração sempre, mas aqui ele fala sobre intensificar essa oração para ser curado, né, pelo poder da expiação. Apesar da ferida que essas pessoas tinham, elas poderiam ser curadas. Apesar das feridas, das ofensas, pelo poder de Cristo, pelo poder da expiação, essas pessoas poderiam ser curadas. Então ele fala, levantai a cabeça. E se levantar a cabeça não é para ficar cabisbaixo, né? A culpa não é de vocês. Levanta a cabeça, ergue a cabeça. E faz o quê? Até porque se você ficar olhando para baixo, né? Você não vai ter uma visão do que é a próxima coisa que ele fala aqui, que é as escrituras. Ou seja, a gente começa essa leitura aqui falando de pessoas que interpretavam as escrituras diferente. E aí, para cometer, justificando, né? Muitas pessoas pegam as escrituras e por conta do grande desejo do coração delas, por exemplo, de ter uma riqueza espiritual, aí começa a só ver uma grande riqueza material, né? Em vez de querer uma grande riqueza espiritual, elas querem tanto uma riqueza material nesse mundo que eles só enxergam a escritura com a teoria da prosperidade, né? Com teologia da prosperidade, né? Que Deus ele quer nos dar, buscando a Deus só sempre as bênçãos de Deus, né? Em vez de buscar a Deus de verdade. Então, não precisa baixar a cabeça, né? Ele fala, receber a agradável palavra de Deus. Então, se nós baixar a cabeça, a gente não vai enxergar as escrituras com clareza, tá bom? E aqui ele fala, banqueteai-vos com o seu amor, sentir o amor do Senhor por meio da expiação. Então, esse é o modo de sair desse estado, tá bom? Dessas vítimas. Eles têm que ter a mente firme, orar sempre com grande fé, levantar a cabeça e receber a agradável palavra de Deus e banquetear com o amor de Cristo. Tá bom? Esse é assim que eles saem do estado. Agora, interessante porque tanto as vítimas podem ser curadas por meio da expiação de Jesus Cristo, por meio do amor do Salvador, como também os agressores. Eles também, né, precisam tanto do Salvador como essas vítimas. Normalmente a gente vê as vítimas só, né, e os outros a gente já quer condenar. Na verdade, a gente deve desejar que aqueles que cometeram grandes iniquidades devem, não só grandes, mas pequenas também, todos possam se arrepender e voltar-se para o Senhor.
tá bom? Então, tanto as vítimas, os corações puros aqueles precisam de Jesus Cristo, precisam da expiação do nosso Senhor Salvador, assim também os agressores, os pecadores também necessitam da expiação, do perdão do Senhor, do poder de cura que vem tanto para as vítimas como os agressores também, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.